Movimentos populacionais. Essa é a aula parte 2 do vídeo sobre movimentos populacionais. Se você não assistiu ainda, eu vou deixar o card aqui para você acessar, assiste a aula e depois volta para assistir essa segunda parte. Então, bora pro vídeo? Olá, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Vamos começar então a aula de hoje. Bem, e quanto à forma que é realizada esses movimentos de migração? Nós podemos também ter algumas diferenças quanto à forma que é realizada. E aí nós temos duas situações também que é interessante você se ater e pensar um pouquinho nelas. Uma das formas que as migrações se realizam é de maneira voluntária. Ou seja, você migra por vontade própria. Você deseja trocar de região, trocar de cidade, trocar de país, e assim você o faz, né? Quando é de um país para outro, nós temos duas situações, mesmo sendo voluntárias ou mesmo sendo forçadas, que é outro jeito de você realizar uma migração. Tem a maneira forçada, quando você realiza ela sem a tua vontade e muitas vezes sem o teu consentimento, né? Às vezes você migra por questões de guerra, né? Por perseguições políticas, por perseguições religiosas, né? Então é contra a tua vontade. São migrações realizadas forçadamente e migrações realizadas de maneira voluntária, porque você quer. Mas voltando às duas situações, né? Se tratando a questão de um país para o outro. Existem as migrações legais e as migrações ilegais ou clandestinas. Vamos supor que você deseja e você migrou para outro país, né? Você foi para os Estados Unidos, por exemplo. Tem duas maneiras de você realizar essa migração. Uma é legal, você pede permissão para entrar no país e esse país concede a permissão e você legalmente se estabelece naquele país. Outra forma é você entrar ilegalmente, sem a permissão do país, e ficar lá de uma maneira irregular, de uma maneira clandestina. Logicamente, se você for pego pela justiça daquele país, pela polícia daquele país, você vai ser deportado ao teu país de origem, né? Você vai ser preso e deportado. Da maneira forçada, também pode acontecer das duas formas. Você pode estar migrando de maneira forçada legalmente, ou ilegalmente, ou seja, estar no país aonde você migrou de uma maneira correta. Aí nós temos até a questão dos refugiados. Os refugiados são pessoas que migraram de maneira forçada, mas que são aceitas pelo país aonde eles se refugiaram, né? E em outras situações, você é forçado também a migrar e acaba entrando no outro país de uma maneira ilegal e ficando lá de forma clandestinamente. Bem, então esses são os tipos aí, algumas formas de classificar esses movimentos migratórios. Agora vamos entender um pouquinho das causas, o que leva as pessoas a migrarem. Já vimos que tem migração forçada, tem migração voluntária, tem dentro do país, fora do país, enfim, tem vários tipos de movimentos. Mas o que leva as pessoas a migrar? E aí eu elenquei alguns motivos que podem estar provocando então essas migrações. O primeiro pode ser por questões econômicas. Muitas vezes as pessoas migram tentando encontrar no outro país as condições econômicas de vida que não encontram no seu país, o que vai promover melhor qualidade de vida, uma situação melhor para sua família, seja através de um trabalho, de oportunidades. Isso provoca isso leva as pessoas a estarem migrando de um lugar para o outro, de um país para outro, de uma cidade para outra, né? E muitas vezes esse é um dos maiores motivos, uma das maiores causas das migrações. Em segundo tópico, são questões culturais e religiosas. Muitas vezes perseguições políticas, perseguições religiosas. Política é o outro termo que eu já vou colocar na sequência. Questões religiosas, às vezes uma minoria religiosa é perseguida no seu país e resolve ir para um país onde a sua religião é mais aceita, onde você poderá cultuar a sua religião de uma maneira mais pacífica. E cultura também, você vai procurar um país onde a tua cultura, o teu estilo de vida seja mais aceito, onde você se sinta melhor.
Então essas são duas razões que são parecidas, que movem as pessoas a deslocar-se de um lugar para o outro. O outro, que eu já comentei antes, né, é a questão política também, né? Por você ter ideologias políticas diferentes, muitas vezes você pode ser perseguido no teu país, não ser aceito no teu país, e isso te leva a procurar um outro país para você morar, né? Então, às vezes por um determinado período, às vezes de maneira definitiva. Outra causa que é muito comum hoje também são as questões naturais. Muitas vezes o local onde você mora é comum catástrofes, né, acontecerem. Nós temos situações aí de terremotos, de vulcanismos, de tsunamis. Então às vezes o teu local fica difícil de estar morando e você vai buscar um outro lugar para poder morar. Nós temos exemplo aí dos haitianos no nosso país, né, que migraram muito em razão de um grande terremoto que aconteceu no seu país, que provocou uma desestrutura total naquele país, e aí as questões econômicas ficaram ruins, né, e muitos foram aceitos no Brasil para poderem recomeçarem suas vidas e até ajudarem as pessoas que ficaram, familiares que ficaram no seu país. E tem outros locais aí que podemos citar, por exemplo, a questão da subida do nível do mar, onde alguns países, algumas ilhas, né, estão perdendo território e essas pessoas são forçadas a migrarem para outros lugares. E o outro, que é muito comum também nos dias atuais, são as causas que advêm de conflitos étnicos. Pessoas que moram no mesmo território, no mesmo país, mas que têm origens diferentes, né? E também pensamentos diferentes, e que acabam gerando conflitos uns com os outros, e muitas vezes, muitas pessoas no meio desses conflitos preferem ir para outro país para se manter vivo, para criar sua família de uma maneira mais tranquila, e acabam então migrando, acabam fazendo movimentos populacionais, né? Então essas são as causas mais comuns que levam as pessoas a migrar. Não são as únicas, mas talvez sejam as mais fortes e as que ajudem a vocês a entender melhor os motivos que levam as pessoas a migrarem. E como consequência desses movimentos migratórios, nós podemos abordar alguns para ficarmos então com a ideia do que move, os tipos e quais são as consequências desses movimentos, né? Então os movimentos migratórios contribuem aí contribuem na miscigenação étnica e na ampliação cultural de muitos países, porque ao misturar pessoas diferentes, você diversifica e você agrega, você ganha, você soma, e isso pode trazer benefícios, né? Como também pode trazer malefícios, você pode ganhar ou perder. Outra consequência é o país da onde as pessoas estão saindo, muitas vezes está perdendo mão de obra. É menos mão de obra para trabalhar no seu país, para fazer o seu país grande. Em contrapartida, o país que está recebendo essas pessoas terá mais mão de obra. Muitas vezes essa mão de obra é qualificadíssima, pessoas que têm uma qualificação do seu país e migram para outro, levando toda essa bagagem cultural e de conhecimento, ajudando no outro país. Logicamente, o país de onde ele saiu perdeu essa capacidade, né? Perdeu esse ganho. Então, vai ter ganhos e vai ter perdas. O agravamento de problemas sociais e econômicos no país de destino. Lógico, se você está chegando no país, né, você está aumentando a população desse país. Você é mais um trabalhador e muitas vezes pode aumentar aí a questão de desemprego no país aonde ele está chegando. Às vezes, como eu já citei anteriormente, essas pessoas migram e têm uma boa qualificação, então conseguem se colocar muito bem no mercado de trabalho. Porém, se as pessoas que migram muitas vezes não têm conhecimento, não têm condições de trabalho, não têm como se colocar num posto de trabalho ali qualificado, vão fazer parte, né, de uma população já mais pobre, mais sofrida daquele país. Então vai agravar problemas sociais. Mas isso tudo é muito singular, né? Tudo muito característico de cada pessoa que migra e de cada país que recebe esse imigrante, né? A xenofobia
é um outro problema que é muito comum e é uma consequência dos movimentos migratórios, que é essa aversão, esse não gostar, né? não aceitar essa outra pessoa que está chegando no seu país e vê-la como um vilão, ou seja, como uma causa dos seus problemas. Logicamente isso não é verdade, né? Isso não é correto estar pensando dessa maneira. Eu acredito que todos podemos estar circulando, e as pessoas circulam, né, de um país para o outro, e as tuas capacidades é que farão você estar bem colocado no mercado de trabalho ou não no mercado de trabalho, né? E a questão de aparecimento de refugiados, isso é um grande problema, uma grande consequência, devido a conflitos, né, em alguns países, a perseguições. Cria-se um movimento de saída de pessoas de um lugar para outro e essas pessoas se refugiam então em alguns países, ficando lá, sendo atendidos, esperando o momento certo para retornar para o seu país de origem. Esses então foram os assuntos da aula de hoje. Espero ter esclarecido um pouco sobre movimentos populacionais. Nós vimos aqui o que são movimentos populacionais, vimos a questão de migração, de imigração e emigração, que é uma classificação do movimento migratório com relação ao espaço, né? Vimos a questão de migrante, emigrante e imigrante, né? A classificação e quando devemos usar cada um deles. Vimos as formas como acontecem a migração, bem como a questão do tempo, né? Se essa migração ela é duradoura, se ela é definitiva, se ela é rápida, a gente classificou. Vimos a questão espacial, que é a questão da migração interna e externa, quando é dentro do nosso país, interna, quando é para outro país, externa. E a questão das causas que levam as pessoas a migrarem e as consequências, alguns dos efeitos desse processo migratório a nível nacional e a nível global. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se você gostou, deixe seu like, né? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que estão assim como você em busca de conhecimentos. Valeu, um forte abraço e até mais.